Oi, eu sou a Vivi. Eu sou a Débora e hoje nós estamos aqui com a doutora Ariela. Olá, essa maravilhosa. Nutróloga. Pode se apresentar, doutora, para nós. Prazer, gente. Eu sou a Ariela, para quem não me conhece. Eu sou médica formada pelo Centro Universitário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E eu me aventurei nessa área da nutrologia justamente porque reflete meu estilo de vida, né? Foi muito natural esse caminho para mim, porque é minha essência, é o que eu faço para me sentir bem. Realmente eu sei o impacto que isso teve na minha vida, então não seria diferente, eu queria aplicar isso na vida dos meus pacientes também. Então vamos conversar bastante sobre Obrigada isso por ser hoje. tão maravilhosa, por estar aqui com a gente hoje, gente. É minha nutróloga, respeitem, tá? Cuido da Vivi desde o ano passado. Desde quando ela desde começou. Eu já tava lá, minha filha, eu sou visionária. Eu falei, essa garota, eu vou colar nela. É isso aí. Maravilhosa. A gente só se chama assim, tá? E juntou aqui 3 foguetes hoje. Quero ver o que vai sair de Eu não sei daqui, se tá? colocar tudo junto, quem é mais acelerada? Dá uma maratona aqui. Fácil, fácil. É quase uma disputa de quem acorda mais cedo, né? Quem acorda mais cedo, quem vai fazer a corrida mais longa. Nesse caso, eu tô ficando um pouquinho pra trás, que é a vida de crossfiteira. Ela tá me consumindo um pouquinho mais do que a de atleta voltar. de corrida. Mas eu vou voltar, é meta. É isso. 2 maratonistas, né? Gente, só eu que não corri uma maratona ainda? Não, 2 meia maratonistas. Mas não importa. Mas ainda vai ter uma Ainda vai maratona chegar. pro currículo. Ai, gente, com mas certeza. pra mim já são maratonistas. Eu acho que a minha paixão, realmente, já entrando nesse assunto de corrida aí, vai ser sempre a meia maratona, né? Porque a maratona, ela é muito desafiadora. Você tem que estar 100% dedicada naquilo, respirando aquilo. Mas eu acho que a meia distância ali, os 21 quilômetros... Olha, mas eu vou falar... É uma meta pra mim agora. Eu tô sendo muito influenciada. Eu confesso que eu tenho aquele pezinho pra fazer uns 42, é bem tua cara, assim, viu? Pra me desafiar mais. Mas esse ano ainda vai ter um 21. Meu desafio vai ser o 21, que eu prometi pra Débora. Meu Deus, por favor, me ajude, viu? Pode deixar. Vamos! Agora, em agosto, eu tô indo, inclusive, pra meia maratona lá de Floripa, Ai, dia 26. Que delícia. Foi um sustinho, assim. Eu decidi de última hora, falei, vamos, e fechei. Mas a ideia é fazer os 42 ou em dezembro, ou em comecinho do ano que vem. E tem que se dedicar, né? Tem A corrida é muito muito. desafiadora, né? É uma coisa assim... Aproveita e já fala pra nós o que a gente precisa. Tipo, qual é a base em quesito nutrição, em quesito suplementação, no quesito saúde mesmo? Como que você cuida de uma atleta de corrida? Vamos lá, Vivi vai começar hoje. Meu máximo foi 15, tá, gente? Mas hoje eu fico na casa dos 8 aí, tá tudo bem. Mas eu quero fazer 21. Primeiro passo pra mim, assim. Então, vamos pensar que a primeira coisa é paciência nesse processo, tá? Ninguém começa correndo 5 km de cara de primeira, tá? Eu lembro que no comecinho, é até engraçado puxar, assim, as estatísticas do relógio lá de trás, quando eu comecei. Eu corria 1 minutinho, cansava, morria, porque eu tenho asma, tá? E daí, caminhava lá meus 3, 4 minutos, daí voltava a correr mais um pouquinho. Então, assim, pensando em performance, a gente tem que pensar sempre que é um processo lento de evolução, tá? Então, eu comecei isso lá há 4 anos, 5 anos atrás. E agora que eu tô correndo meus 21 quilômetros mais tranquila, né? Óbvio que é sempre um processo que demanda muita preparação psicológica também, tá? Mas daí é onde a gente entra com estratégias para facilitar esse processo. Eu falo assim que até os 7, 8 eu vou de boa, depois é o psicológico. É a cabecinha que Porque manda. é a cabeça que manda, né? Mas eu acho que em todo esporte, né? Sim, mas eu falo que a corrida, além dela ser desafiadora, cada dia é um dia, né? Que você treina a corrida. Um dia Sim. você faz 5, você tá plena, outro dia você faz... Né? Ainda mais nós, mulheres, né? Temos os... Só uma semana do mês, né? Só uma semana. Pra ser feliz, né? Doutor, e muda, vamos né? lá, um pré-corrida, assim, uma semana antes de uma prova de 21 km, por exemplo. Então, vamos lá. Tem algumas estratégias que a gente pode sempre traçar pensando em disponibilidade energética. Então, assim, a gente sempre vai pensar ou no carboidrato ou fonte de lipídio mesmo, como energia pra gente, né? Eu até gosto muito de falar sobre a tal da flexibilidade metabólica, né? Nosso corpo é como se fosse realmente ali um carro flex, né? Depende ali do combustível que a gente vai fornecer pra ele em maior quantidade.
Pensando no endurance, sempre a gente vai pensar em priorizar a questão da glicose mesmo, tá? Então, a ingestão de bons carboidratos. Então, não vai também querer... Hora de poder comer bem, né, gente? Eu acho que eu tô precisando virar atleta de corrida de novo mesmo. Porque eu sou uma Miss Garfinho, né? Eu adoro comer, então... Mas nosso corpo é muito incrível também. Inclusive, recentemente eu fiz uma experiênciazinha ali de treinar em cetose mesmo, né? Eu vi. Eu fiquei super curiosa pra saber. É muito difícil, né? E assim, o começo, a adaptação do nosso corpo nesse processo de início é muito difícil. A gente tem dor de cabeça, porque a gente tá acostumado com aquela glicemia um pouquinho mais alta no sangue, né? E daí, quando abaixa, a gente sente um pouco. E o corpo, nessa fase de adaptação também. Os meus primeiros treinos de corrida, quando eu entrei em cetose, foi horrível, assim. Eu teve treino que eu tinha 5, 6 quilômetros, que era treino leve, regenerativo. Eu falava, meu Deus, cadê a energia desse corpinho? Eu já sou um pouquinho diferente. Você sabe disso, né? Que eu tenho um pouco de dificuldade de comer para treinar. Até mesmo no CrossFit, eu faço CrossFit em jejum. Em jejum. A gente já tentou algumas experiências de colocar alguns pré-treinos para eu render mais. E eu rendo menos. Eu, eu passo mal. Não importa que eu aumente as horas. Então não vai ser 1 hora antes, vai ser 2 horas antes, até mais. A gente já fez. E não importa, eu só rendo... Em jejum. Super Coffee é meu melhor amigo. Tá aqui, até o fim do dia eu tô voando. Aí eu vou correr minha meia maratona. Eu, em todas as corridas, eu priorizo, né, o carboidrato na noite anterior, né, para armazenar o glicogênio. E faço em jejum, independente se vou para 10 ou para 15, para qual eu for. Eu não consigo fazer uma prova se eu fizer uma pré-corrida, né? Então, eu já faço na noite anterior. Com certeza. A prova mesmo, eu nunca experimentei fazer uma estratégia ou low carb ou até uma cetogênica para correr. Mas agora daí nesse processo aí que eu fiquei ali 2 semanas em cetose, foi uma semana de adaptação praticamente, quase 14 dias em cetose. Aí teve uns treinos mais longos depois do processo de adaptação, que realmente o treino rendeu muito. Muito. E daí é onde vira a chavinha do nosso corpo, que realmente a gente começa a queimar aqueles lipídios e isso começa a fornecer energia de qualidade pra gente. Mas a fase de transição é sofrida. Complicada, né? Mas nada melhor do que o bom e velho carboidrato na corrida. Sim, e numa prova tipo de 21, você usa um carbogel ou você dá as manutençãozinhas ali que necessitamos. Então, como que é? 24 horas antes de uma meia maratona, a gente tá liberado comer carboidrato. É por isso que eu vou fazer a meia maratona. Óbvio não, no CrossFit também. No CrossFit também rola. Com certeza. Antes de uma competiçãozinha ali, né? Vou fazer uma em outubro, viu? Já vou te avisando. Não, vamos ter que se preparar para isso. Com certeza. Então, assim, na véspera a gente vai ter um aporte bom de carboidrato, pensando em carregar esse músculo com glicogênio, né? Que é a energia ali que provém do carboidrato. Então, assim, a gente vai priorizar carboidratos que sejam até de um índice glicêmico até um pouquinho mais alto ali, tá? Não tem problema. Então, assim, véspera da prova, às vezes comer um macarrãozinho branco, tá? Sem ser integral, a gente vai tentar fazer o menos fibra possível nessas refeições, tá? Tem isso também, gente. O intestino, minha filha. O intestino, ele é traiçoeiro na corrida, purê de uma batata normal. Não vamos pra batata doce. Nada de pratão de salada na véspera da corrida, tá? Olha. Um pouquinho de proteína sempre é bom, mas 80% da refeição ali no dia anterior vai ser carboidrato. Raiz. E o importante é igual você falou, né? Não é você achar que você vai começar a correr do dia pra noite, né? Tem todo o preparo. E eu brinco assim que a gente é um carro, né? E dentro desse carro, você tem que estar ali ok com hormônios, vitaminas, minerais. Tudo alinhado. E tudo é treino, né? Muito importante esse né? É um conjunto, né, de coisas. E hoje, no teu consultório, você atende mais pacientes que querem mudar o estilo de vida ou só estão buscando um emagrecimento ou uma performance momentânea, o quê? Porque hoje eu vi uma pesquisa que eu até assustei. O Brasil, não sei se você já acompanhou, está em 4º lugar de pessoas mais obesas no mundo. Só perde Estados Unidos, Índia e China, né? E para 2025, 2 bilhões de pessoas obesas. Sim.
E daí? As pessoas estão pensando em mudar um estilo ou é o momentâneo emagrecimento? Eu ia te perguntar, eu até anotei para perguntar isso, porque eu estava assistindo um pod esses tempos atrás, que eu vi o Paulo Musi falando isso, que quando as pessoas sentam na cadeira dele, a primeira coisa que ele pergunta é o porquê você está aqui. Porque ele fala que nesse mercado de excesso de informação, como a gente até falou no Pod com a Poli, né? Existe muita comparação, e aí ele fala que, tipo assim, só falta a pessoa olhar pra ele e falar assim, eu quero ficar igual a você nos próximos 3 meses. Eu quero ser o seu corpo, mas ninguém sabe o processo que então, foi as até pessoas ele são muito chegar ali, imediatistas, e elas se comparam, então elas já chegam pensando no resultado. E como que tá isso no teu consultório? Tipo, o que você sente? Tipo, as pessoas estão buscando... Porque eu também sinto um grande aumento nas pessoas que estão buscando saúde. Sim. Eu vejo muito, assim, que as pessoas... Estão mudando hábitos e estão numa vibe de buscar um pouco mais conhecimento, saúde. E estão entendendo que as coisas vão ser um pouquinho mais a longo prazo, mas o mundo dos imediatistas, ele tá bem acelerado, né? Esse excesso de informação e de comparação. Na verdade, tem um equilíbrio hoje um pouquinho maior, tá? Mas tem uma coisa que reflete muito esse cenário de imediatismo. Ano passado mesmo, quando a gente pega os parâmetros ali de agendamento, de consulta, no inverno, assim, cai bastante, não tem pra onde fugir, mas vai chegando nos meses perto do verão, a galera vai desesperando. Então, assim, é onde a agenda tava super cheia. Final do ano passado não tinha mais onde encaixar ninguém e o pessoal ficava em cima, tipo, adianta minha consulta porque eu preciso pra ontem, porque eu vou pra praia daqui 2, 3 meses. Quando as pessoas entenderem que o corpo do verão é construído no inverno, aí as coisas mudam não tem como treinar no inverno, é a melhor coisa do mundo, gente. É muito bom. Em contrapartida, o pessoal tem se despertado também pra esse lado de como tá a minha qualidade de vida. Então, assim, tem se falado mais sobre isso na internet mesmo. Eu vejo que tá uma movimentação maior. Uma movimentação. Então, assim, é onde eu sempre falo, a gente vai atrás da qualidade de vida e, consequentemente, a questão estética, ela vai vir junto. Eu sempre falo que a pessoa vai parar no teu consultório, ou a pessoa que quer mudar de vida, seja como for, para um estilo de vida saudável, ela começa pela estética. Sim. Não adianta a gente ser hipócritas de falar assim, eu vou começar porque minha saúde não tá legal. Eu comecei pela estética porque eu não gostei, eu passei a não gostar após, né, depressão e tudo mais. Eu atingi um quadro de obesidade que pra mim, tipo, eu nunca tinha atingido aquele peso nem na minha gravidez, que eu passei dos 80 quilos. Então, com toda certeza, a gente vai pela estética. Mas é o primeiro passo. Mas o que mantém é o que você descobre que tá além da estética. O quanto a vida você ganha, né? Eu ganhei muita vida. Tipo, hoje, sei lá, já se passaram 7 anos, mas se você pegar uma foto minha, tipo, com 30 anos, eu tô muito melhor agora do que com 30 anos. Você pegar uma foto minha com 25 anos. Então, esse excesso de vida mesmo, de que a gente produz em estar ali ativo, fazendo atividade física, se alimentando bem, e aí automaticamente a gente passa a cuidar melhor da mente também, da espiritualidade, se apaixonar pelo processo, né? Com certeza. Então vamos lá. Chegamos no seu consultório, todos leigos. O que é a primeira coisa que você mais escuta? Assim? Então vamos lá, o pessoal chega na maioria das vezes. É o típico, eu quero perder gordura e ganhar músculo, tá? Obrigada, senhora, eu também. A gente descobre, geralmente, que a pessoa ela não faz muito para conquistar isso daí. Então, a gente tem que resetar ela lá do zero. E detalhe, eu tenho esse cuidado todo de investigar o que vem desse processo todo desde o início. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela tem ali 30 quilos de gordura para perder pela frente. É de hoje isso? É de um ano atrás que começou isso? Ou é, às vezes, lá da infância? De uma vida. Que, às vezes, a avó ficava incentivando a comer. Às vezes, passava por cima até da autoridade ali dos pais. Porque onde já se viu esse Eu fui medicada pra engordar muito. Eu também. Todos esses biotônicos da vida. Tinha um do peixe. Gente, era horrível. Eu tomei litros daquilo. Óbvio que refletiu na minha vida adulta depois. Eu não tenho dúvidas disso. E é uma cultura que a gente vai criando desde pequeno na cabeça da criança. Então, eu busco investigar de onde vem isso. Eu sempre exploro esse lado de onde começou esse processo de ganho de peso. Porque isso é a chave pra gente descobrir pra onde voltar. Qual o processo que a gente tem que fazer pra voltar novamente. Porque não adianta nada eu descobrir, às vezes, que a pessoa ela ganhou 20 quilos dentro de 2 anos, que acontece muito, tá? Eu fui, no caso, eu ganhei 16 em coisa de 6 meses, assim. Eu ganhei 40 em 2 anos.
E a gente né? tem que descobrir os tem uma gatilhos, história, né? Com certeza. Não é só ir ali e prescrever um medicamento, dar um plano alimentar. De Você tem jeito que nenhum. saber o paciente como Envolve um todo, bastante porque tem um lado uma história, psicológico, né? Também. Então, assim, muitas vezes a gente acaba referenciando até pra psicologia o pessoal, porque assim, vai atrás de mudar a qualidade de vida, mudar os hábitos, mas não vai atrás de cuidar da mente. E daí é onde a pessoa acaba se auto-sabotando nesse processo. Então, mantém ali 10 dias firme. Aí o resultado não vem rápido. Não. Não vem. Às vezes você vai começar a perder ali 1, 2 quilos ali por semana, mas no espelho, às vezes, você vai demorar muito a ver resultado. E daí é onde a mente sabota. Fala, ai, mas eu não tô conseguindo, É o imediatismo, vai demorar, né? Todo mundo vai quer demorar. realmente o resultado final. Exatamente. Eles projetam o resultado final e aí começa a sentir o sacrifício e o desconforto e não ver esse resultado tão imediato e a pessoa desiste, né? E daí é onde, se não tem um terapeuta que tem um olhar um pouco mais voltado para essa questão, para caminhar junto e explorar esses vieses, principalmente mentais, esses gatilhos mentais que foram dados ao longo da vida da pessoa e tentar fazer um regresso disso daí, a gente não tem resultado, porque vai além, né? Vai além de uma prescrição de medicação, vai além de uma prescrição de uma alimentação, vai além da pessoa entender o benefício de uma atividade física regular dentro da vida dela. Então, assim, a mente manda em tudo. Então, se a Por gente isso não tem tá uma com isso conexão muito alinhado, grande entre a saúde mental e a saúde física. Com certeza. Uma não vive sem a outra. Não. Quanto mais você se torna saudável fisicamente falando, mais saudável mentalmente. Mas quanto mais saudável mentalmente, isso te torna mais forte, mais perseverante para ficar mais saudável Com fisicamente. certeza. Então, essa conexão de corpo e mente, ela é uma necessidade gigantesca, né? Estamos aqui à prova real. A nossa união foi realmente essa, uma estudante de psicologia com uma estudante de nutrição. Exatamente. É onde a gente sempre colocou essa comparação, né? Do quanto a nutrição precisa da psicologia, do quanto a psicologia precisa de um corpo saudável para poder fluir. Com né? certeza. Esse último congresso que eu fui de nutrição, até estava falando para a Vivi como eles batem cada vez mais na tecla do medicina da estilo de vida, né? Que você tem, que é a psicologia com a nutrição, como um todo, né? E as pessoas, às vezes, elas procuram por esse lado, igual você falou, tá chegando, eu tenho que ir pra praia em dezembro, eu vou tomar tal coisa, eu vou suplementar. E muitas vezes aquela pessoa tá ali, tá inflamada, ela não sabe que Querem um 10% milagre, né? daquilo que ela às vezes está suplementando não vai ser absorvido. Não. Então, assim, né? Ela não quer mudar, ela quer o imediatismo. Daí volta... Ela não vê a longo prazo, né? Eu vejo por mim, eu escolhi a nutrição, eu me apaixonei por esse universo, porque quando eu comecei, eu falei, não, dessa vez eu tenho que começar para permanecer. Sim. E não começar para ter começo, meio e fim. E é o que dura, é o que você consegue manter, senão é aquilo por aquele tempo e... Né? É porque não tem fim, né? Eu sempre falo isso, quando as pessoas falam assim, o que você come na sua dieta? Eu falo, não tem uma dieta, eu tenho um estilo de vida, Sim, porque né? não tem começo, Eu tenho uma meio dieta e fim, mas quando a gente muitos tem um colocam propósito. prazo, né? Sim, Fala com assim, certeza. eu preciso perder tantos quilos e eu vou voltar a ser como eu era antes. É, Enquanto eu tenho você uma- não virar essa chave, não... Eu tenho uma né? dieta quando eu tenho um propósito. Igual a gente sim. já fez dieta pré-campeonato, provavelmente farei novamente. É aí aonde não entra o equilíbrio, né? então, de ficar tipo, se permitindo. Aí a gente tem uma dieta por uma causa. Mais específico, com Mas, certeza. como um todo, a gente precisa trazer como um estilo de vida. E, tipo, eu não vou treinar até eu ter a barriga que eu desejo, ou, enfim, eu vou treinar para eu ter vida, para eu continuar sendo saudável, e aí a barriga vai ser um plus, assim como o restante todo é um plus, né? Com Então a certeza. gente pode até começar pela estética, mas o que a gente encontra depois é muito maior, e acaba que essa estética ela vem lá na frente a longo prazo como uma recompensa gigantesca e muito melhor do que você buscava lá no começo. Sim. Porque quando eu comecei, eu nunca imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu comecei buscando, sei lá, só sair da obesidade. E aí, quando eu saí, eu fui vendo que eu era capaz de mais. E aí, eu fui amando tudo aquilo. E eu fui vendo vida mesmo. Fui dormindo melhor. Eu fui, tipo,
tendo mais energia, né? Produzindo mais energia e se sentindo mais saudável. E isso foi me entusiasmando a querer buscar mais. E era buscar mais no sentido saúde, no sentido mente. Já não tinha mais a ver com o corpo. O corpo veio depois como a pontinha do iceberg ali, né? É a pontinha do iceberg, com literalmente. Certeza. E é engraçado até assim, tem artifícios que a gente vai bolando ao longo da trajetória ali de consultório, né? Que a gente vai vendo que desperta esse lado do paciente. Por exemplo, o paciente ele chega lá no meu consultório, ele passa pela sala de preparo com a Amabile e ela faz a bioimpedância, né? E o paciente já fica ali de olho, né? Pra tentar descobrir. Geralmente eles vão de olho diretamente ali no percentual de gordura, né? Quer saber como que tá o percentual de gordura. E o que acontece? Eu tento mudar um pouquinho esse lado do pensamento do paciente, de só ficar olhando percentual de gordura, e tento trazer para outra parte da bioimpedância, que é aquela parte da direita ali, né? Que ela fala alguns dados a respeito de saúde mesmo. E o que mais choca o pessoal e vira essa chavinha é mostrar o nível de gordura visceral. Eu falo assim, se a gordura subcutânea ali, nossa, ela tivesse apenas uma questão estética de saúde, de estética de composição corporal pra gente, estaria pouco me importando se eu estou com uma dobrinha a mais ou a menos ali, tá? Desde que eu me sinta bem comigo mesma. Mas a gente não acumula gordura só embaixo da pele. A gente acumula gordura dentro dos nossos órgãos, tá? E quando a gente fala órgãos, a gente tá esquecendo de um muito importante. A gente acumula gordura dentro dos nossos músculos também. Então, às vezes, é onde aquela pessoa olha na bioimpedância e fala assim, nossa, mas eu tô num quadro de obesidade aqui. Eu tenho realmente ali 40, 50 quilos de gordura a serem perdidos pela frente. Mas como assim? Eu nem treino e eu tenho bastante músculo. Não é que você tem bastante gordura músculo. no músculo. Você tem muita gordura entremeada, tá? No meio do músculo. E esse músculo é um músculo disfuncional, tá? Claro. Então, assim, é onde eu tento chamar a atenção para a pessoa em relação a isso também. Então, assim, é onde eles vão começando a mudar esse pensamento de estou aqui para ser emagrecido, mas estou aqui para mudar minha qualidade de vida. E aí sim eu vou colher ali o processo de emagrecimento, porque isso faz parte de obter uma qualidade de vida boa, tá? Faz parte de encontrar um processo de saúde saudável e construtivo a longo prazo, realmente. Então, a gente vai tentando dar esses toquezinhos no paciente, dar um start, né? Para ele mudar essa visão, né? Porque eu sempre falo, a estética pode levar você a chegar no meu consultório, a estética pode levar você a se manter no objetivo por um prazo ali curto. Mas não é o que vai fazer você mudar pensando numa vida inteira com o propósito de se manter saudável, realmente, ali. E vamos falar um pouquinho da necessidade do treino de força? Com certeza. Porque a gente falou da corrida, é sensacional. Eu comecei na vida saudável pela corrida. Eu fiz clube de corrida, eu fui dos 3 aos 12, cheguei a fazer 15, eu corri anos. Mas eu entendi depois a necessidade do fortalecimento. E mudou tudo na minha vida quando eu comecei a realmente ter também treino de força. E aí você falando isso, dessa parte de músculo, gordura, nananã, vamos falar um pouquinho também da necessidade do treino de força para essa qualidade de vida aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que todo mundo pensa é automático, assim, preciso emagrecer? Penso o quê? Cardio. Preciso cardio. Me matar no cardio. Vou ficar 2 horas no cardio. Então, assim, a gente tem... crença, né? É uma crença realmente que limita o pessoal a evoluir mais rápido, realmente. E nessa, muito paciente acaba se lesionando. E eu estou aqui como prova viva disso, tá? Você se lesionou também? Eu comecei na corrida, porque na verdade eu sempre pratiquei esporte, minha vida toda. Então, handball, vôlei, na faculdade pratiquei até o basquete ali, né? Então, eu sempre amei praticar porque é pequena, esporte. né? Tem que usar essa... Pequena, tem que usar o seu favor. toda pra alguma coisa. E daí foi onde eu fui pra corrida, me apaixonei, mas não fui instruída e não fui atrás também, tá? Então, foi meu. De que eu precisaria realmente ter esse treino de força alinhado. Então, o que aconteceu? Eu tava com uma musculatura ali da perna totalmente enfraquecida, exigi demais das minhas articulações. Hoje tem uma condromalácia ali pra chamar de minha. Graças a Deus que hoje ela não me atrapalha justamente porque eu tenho todo o fortalecimento necessário. A parte de alongamento também, eu busco melhorar sempre. Mobilidade. Mobilidade tá? é tudo. Então, assim, hoje em dia ela não me incomoda mais. Eu
tô sem dor faz bastante tempo, graças a Deus, porque senão eu ia ficar muito triste. E é porque a gente tá lesionada, mas a gente vai tolerando, né, aquela dor. E tipo, você tá ali, você fala, não, mas é uma dorzinha, vai passar. Eu tive também essa experiência há um tempo atrás, que eu fiquei 30 dias sem correr, uma lesão na lombar. E, mas como o médico falou, mas como você tá correndo, como você tá fazendo? Eu falei, doutor, eu já aprendi a tolerar tanta dor que é mais uma. Então, vamos lá. Mas é onde, às vezes, a gente acaba errando feio, né? E, às vezes, isso te breca. E daí, me brecou por 30 dias e eu fiquei bem triste, né? Mas seguimos E não só pensando na questão da corrida, não pensando só na questão do esporte, né? Igual você estava falando na questão do emagrecimento mesmo. A gente tem que entender que um músculo forte é um músculo que ele exige mais energia do nosso corpo. E de onde a gente tira energia? Da alimentação. Sim. Então, eu sempre falo, o treino de força é liberdade pra gente, no sentido da gente poder comer um pouquinho mais, não precisar fazer aquela restrição calórica tão intensa, tá? Então, assim, quanto mais músculo a gente ganha, porque o pessoal pensa que perder percentual de gordura é simplesmente perder gordura. E esquece que percentual é proporção. Então, eu tenho que ganhar músculo para perder essa gordura. O que eu tenho de gordura em relação à quantidade de músculo que eu tenho ali. Então, eu sempre falo, tem 3 formas da gente abaixar percentual de gordura. Ou simplesmente perder a gordura, tá? Ou simplesmente eu ganhar o músculo ali, porque eu posso não perder 1 grama de gordura, mas se eu ganhar músculo, meu percentual vai abaixar. Ou, o melhor dos casos, que é fazer os 2 processos ao mesmo tempo. E é o que eu sempre falo para os pacientes. O cardio é fundamental? Sim, principalmente pensando nesse paciente ali, nesses grandes obesos, vamos tratar assim, que aparece muito no meu consultório. Então, pacientes de 150, 160 quilos ali, eles têm um cardiorrespiratório totalmente afetado já. Então, é aquele paciente que ele vai subir um lance de escada, ele tá totalmente fadigado. Então, esse cardio, ele vai entrar aí, não é nem pensando na perda de gordura em si, de estimular o metabolismo a acelerar, mas no sentido de trazer uma qualidade cardiorrespiratória para ele. É onde a gente vai colocar ele para fazer musculação também, mas às vezes ele até tá aguentando levantar o peso, mas ele fadiga muito rápido. Então, é onde os dois têm que aparecer em conjunto, realmente, tá? É um casamento. O cardio e a musculação. Né? E quanto mais músculos, treino de força, mais queima de gordura e maior mais, queima, com certeza. A gente só consegue aumentar realmente nossa taxa metabólica basal com o aumento da nossa musculatura ali, né? Então, é o que demanda realmente a nossa energia. Eu sempre falo, a glicose, ela não foi feita para ficar sobrando, passeando ali no nosso sangue. Ela tem que estar dentro de uma célula. Porque uma vez que esse processo acontece, a gente cria o que a gente chama de resistência insulínica. E isso, a longo prazo, vai gerar a diabetes, tá? Então, nossa glicose não foi feita para ficar passeando ali de boba no nosso sangue, não. Ela é feita para nosso corpo, né? E ela foi feita para ser usada, né? Não para ficar parada. Então, essa energia, ela tem que estar dentro da célula, sendo usada como energia realmente, tá? E de preferência, qual tipo de célula? Óbvio, cérebro, né? Porque a gente precisa de energia para funcionar, mais músculo, gente. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eu jogo essa glicose para dentro desse músculo e a gente abaixa essa glicemia. Então, eu sempre falo, até pensando, fazendo um link aqui, diabetes. Quer o melhor tratamento para diabetes? Vai fazer musculação, gente. Então, a probabilidade de eu ter um diabetes, ela é 0, assim. Porque, gente, treino de força é minha especialidade. São 6 por semana. Eu achando que eu tava em falta aí, porque eu não tô assim tão bem na corrida, então tá tudo certo. E é onde o CrossFit também tem crescido muito, porque o CrossFit é o casamento ali, né? É um casamento de cardio entre o cardio e a força, né? E tem ainda o plus ali de ter aquele incentivo dos amigos, porque treina em grupo. É uma terapia também. Exatamente. Então, é outro caminho que eu também sempre falo pros pacientes. Eu falo assim, não gosto da academia, porque realmente é mais monótono, é mais entediante. Né? Quem não tá acostumado aí, às vezes não tem companhia, ou até a questão do personal também, que ajuda muito nesse processo, mas às vezes a pessoa não consegue naquele momento pagar por um personal. Gente, vai pro CrossFit, porque daí vai ter essa questão do incentivo, vai ter uma pessoa que vai estar ali por trás realmente, né? Que é um personal, porque os coaches ficam ali em cima o tempo todo. E nós mulheres, né, principalmente depois dos 40, né, principalmente a gente tem que pegar intensivamente o treino de força, né? Para ter uns sintomas igual da menopausa mais ameno, mas que dizem que a intensificação no treino de força ameniza, né? Com esses certeza. Sintomas, né? Eu sempre
trago, assim, atualizações a respeito da saúde da mulher, vou muito atrás de cursos, congressos, porque eu amo muito, porque eu sei o impacto que isso tem na vida da mulher. É muito, né? Então, é aquela mulher que cruza ali a linhazinha dos 40 e fala assim, o que aconteceu? Eu não sou mais a mesma de 2, 3 meses atrás. Que eu não muito tô me rápido essa reconhecendo. virada. É um declínio muito rápido hormonal. Sim. E daí, o que acontece? Se a gente não cuida com carinho do estilo de vida, o hormônio ele declina ainda mais rápido, tá? Então, é exatamente isso que a gente tava comentando aqui. E daí, é onde a gente tem que passar a se preocupar realmente em cuidar dessa mulher com um pouquinho mais de atenção. Eu falo que E é por isso que o cuidado é pela saúde sempre, né? Exatamente. E é muito ingrato até a gente pensar assim, que uma mulher, na hora que ela tá chegando na melhor fase da vida dela, porque eu considero real. É a melhor também. fase. Então, assim, às vezes teve os filhos ali, aquela fase que os filhos já estão vai grandinhos. curtir, né? Exatamente, já estão grandinhos. Às vezes tá saindo já do colégio, indo pra uma faculdade. Você vai ter mais tempo, às vezes, pra você, né? Tá ali, às vezes, dentro de um casamento ou de um relacionamento. Você vai ter mais tempo pra curtir seu parceiro. Você quer estar ali presente, quer viajar, quer fazer as coisas. Às vezes vai desacelerando o ritmo de trabalho. E daí os hormônios deixam a gente na mão Começa a nessa deixar na fase. mão. Onde Não já dá, se viu, né? Não, a gente não tem dá. que começar a antecipar. Com certeza. E a cuidar antes, né? Não, tem que Porque se é muito antever. mais fácil do que remediar. Sim. E pensando até na questão dos casos no nosso consultório lá, que chama mais atenção em entrega de resultado, realmente, que a gente vê assim, ó, mudança de estilo de vida rápida, mudança de resultado rápido, é a questão da mulher nesse período de climatério, de transição e da menopausa mesmo. Então, assim, a gente vê o quanto a gente entrando com as terapias realmente hormonais, quando bem indicadas, ela tem essa virada muito rápida. Então, assim, são os casos que mais aparecem, que chamam a atenção da gente em entrega de resultado rápido, assim. Então, é lindo. Eu vejo pela minha mãe mesmo, gente. A minha mãe, ela... é uma maravilhosa. Eu sou muito apaixonada nela. Ela é. Eu falo que minha mãe, ela é um exemplo que eu tenho dentro de casa. Ela é muito musa inspiradora. Exatamente. Não só como pessoa, como mulher, mas ela é um exemplo também dessa transformação que uma terapia bem aplicada pode causar na pessoa. Então, assim, a minha mãe, ela tava fadigada, tá? Ela não tinha esse pique que ela tá hoje em dia. O pessoal até fala que, né? O que aconteceu com você? Coisa, né? Como rejuvenesce, é de dentro pra fora. De dentro pra fora. Ela tava afundada, realmente, assim, no sentido de não ter ânimo, não ter disposição pra nada. É porque teve ali também uma queda, né? Vocês também Sim. tiveram uma Foi perca. todo um processo A gente falou contínuo. sobre isso já hoje aqui com a Poli, porque eu também já tive essa mesma perca, a Débora também, e isso impactou nas nossas vidas. Sim. Ali no fator depressão, obesidade. Sim, com Então, certeza. ela também viveu isso, então não tem como. O emocional é aquilo que a gente falou, a ligação corpo e mente Afeta, é né? sensacional a velocidade com que a gente tem para melhorar, mas também a gente tem para autodestruir Como mesmo que o quando corpo aqui não responde, tá, né? responde. E é engraçado até como cada pessoa responde isso de uma forma totalmente individual, igual vocês falaram. Teve um impacto na questão do ganho de peso pra vocês. Pra mim, eu nunca fui tão magra quanto na época que eu perdi meu pai. Entendi. Porque eu sempre falo, tem 2 perfis típicos ali de paciente. Aquele perfil de paciente que fica ansioso, que fica nervoso, que fica triste. E ele vai buscar na comida aquela fonte de prazer. dopamina, aquele prazer instantâneo. E tem aquele paciente que faz o processo contrário, que ele perde a fome completamente. E eu sou esse segundo perfil. Tanto que, para mim, é muito mais difícil eu ganhar o músculo do que pensar numa perda de gordura. Porque é tranquilo, teoricamente. Making off. Tá tudo bem. Essa é uma parte que vai pro ar no making off. Então, o seu perfil é tipo deixar de comer. Meu perfil já é um pouco mais de compulsão alimentar mesmo. Eu, tipo, quando eu vi, eu já tinha engordado. Nem eu sei. Eu até parava pra pensar, falar, cara, mas eu nem comi tanto assim. Mas é óbvio que eu comi e nem via. E também a escolha, né, dos alimentos não eram propícias. O sedentarismo entrou muito forte pra mim, que eu acho que nem foi tanto quantidade de comida, mas a falta de usar mesmo, né, esse combustível, essa energia. Eu me lembro que nessa época eu tava morando fora e a academia que eu treinava, ela dava um estímulo, assim. A mensalidade era tipo $59 se você treinasse até 8 vezes ao mês.
e $39 se você treinasse acima de 8 vezes. Eu sempre pagava $59. Eu nunca pagava 39, porque eu nunca atingia os 8 treinos ao mês. Hoje eu faço a média disso por semana. Então, assim, o que me trouxe a insônia, me trouxe ali 1 milhão de coisas, e aí os hormônios ficam maravilhosos. E como né? é importante também a mulher, né, no climatério ela já começar, claro que uma vida, mas no climatério, porque de repente ela chega lá só na hora que tá, tipo, zerado em hormônio, né? E como que é importante o processo todo, Sim, né? com certeza. Tanto que a gente tem uma janela para esse tratamento ser iniciado, né? Hoje a gente fala que realmente a gente tem que buscar tratar já no climatério, então começou os primeiros sinais ali de declínio hormonal. Então, assim, a gente tem que buscar ver todos os sintomas. A mulher, ela geralmente, ela vai atrás só quando isso afeta a saúde sexual dela, tá? Então, a gente tem que lembrar que é muito além da saúde sexual. Então, assim, a hora que cai a libido, a hora que tem um ressecamento vaginal, vai atrás. Mas já começa a dar sinal geralmente antes. E quando você cuida antes, você não chega nem a sentir Nem essa... a sentir, com certeza, tá? Então, a questão do sono afeta muito a mulher. A mulher que sempre dormiu bem, ela do nada começa a ter insônia, mas fala assim, mas eu não tô passando assim por um problema financeiro, um problema emocional, alguma coisa relacional ali que tá me tirando o sono, mas eu deito na cama, não consigo pregar o olho. É a questão da memória. Cara, a memória é uma das coisas que mais chama atenção nesse processo de climatério. Aquela mulher que ela sempre teve uma memória boa e do nada ela De repente, fica aquela memorinha de peixe, assim. Você olha... Olha que coisa. Você sempre soube que aquilo ali é uma cadeira. Você sabe que o nome daquilo é cadeira. Você olha, o nome não vem. Como é que é mesmo? Fica tentando buscar, dá aquele brain frog mesmo que a gente fala, tá? Então, assim, é a gente buscar esses sinais. E a hora que começarem a aparecer, tá? A mudança de humor também, que é muito típica. Então, aquela mulher começa a ficar com uma irritabilidade que não tinha antes. Do nada, né? Às vezes tá bem e dá aquela... Daí a gente vai investigar, já tá em declínio hormonal, realmente. Então, é a hora da gente pensar em tratar. E a reposição é progesterona, Sempre estradiol... Exatamente. A gente sempre vai pensar nos 3 hormônios femininos ali, né? Então, o estradiol, progesterona e a testosterona, tá? E uma coisa curiosa, a gente sempre fica aí batendo martelo que a testosterona é um hormônio... Eu queria muito que você falasse sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Porque existe um preconceito que foi criado pelo mau uso, né, dos hormônios, óbvio. E existe esse preconceito. Mas a gente tem a necessidade, sim, de usá-los ao nosso favor. E aí é a hora que a gente tem que procurar uma profissional que entenda do assunto, né? E não fazer por conta, como a galera anda fazendo por aí. E aí é por isso que vem, né, esse preconceito todo, mas bem utilizado, ali a gente tem muito a alinhar, né? Alinhar tudo pra... Com certeza, tá? E daí é onde a gente já entra com essas terapias hormonais nesse processo de climatério, então na entrada da menopausa, e restaura totalmente a saúde da mulher, né? Então a gente pega aquilo que tá em declínio e coloca em níveis ótimos novamente. Então, assim, a transformação é muito nítida ali, né? É, né? Igual a Vivi falou, infelizmente a gente tem muito preconceito, tem muito ainda até resquícios de estudos que foram feitos e que não foram feitos uma metodologia rica realmente, como deveria ser feita. Um estudo bem típico disso é o AI, que o pessoal fala aí, que ele falou na época ali que a testosterona, ela causava câncer de mama, teve toda uma repercussão, né? Não só a testosterona, mas a reposição hormonal feminina como um todo. E daí, na época, teve uma proibição, assim, gigantesca, no sentido que ninguém tocava nem nesse assunto, onde já se viu pensar em reposição hormonal, né? E hoje em dia, esse artigo já foi, esse estudo já foi redesenhado, reavaliado, e a gente sabe que hoje em dia isso daí não é verdade. Pelo contrário, tá? Uma reposição hormonal bem indicada naquela paciente que realmente ela tem a necessidade, previne câncer, tá? Então, assim, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal também. Ninguém se atenta que essas dosagens que o pessoal fala em relação a percentual e probabilidade de acontecer um câncer ligado ao uso de algum hormônio é muito menor do que a obesidade, por exemplo. Então, assim, a obesidade ela é um fator de risco muito mais forte para a questão do câncer. E o pessoal não tem medo e ninguém fala disso, entendeu? Então, assim, é muito complicado no sentido da desinformação, tá? As crenças que foram construídas. Sim, muito desencontro, né, de informações. Ao uso incorreto, né, de muitas pessoas. Sim.
E a individualidade, né, Ari? Por isso que todo mundo precisa ter um médico para chamar de seu, uma doc para chamar de sua, porque a gente tem muito isso hoje, eu vejo muito isso. A comparação e as coisas que a internet joga, né? E que todo mundo quer fazer, só que não é para todo mundo, né? Tem muita coisa ali. Então, esse excesso de informação também, ele acaba prejudicando. E, às vezes, a pessoa quer o caminho mais fácil. Para que eu vou pagar uma consulta se eu tenho ali na internet, né? A fulana faz, ela tá maravilhosa. Eu vou fazer o que ela faz. E aí, aonde entra esse indivíduo como único, né? Que Exatamente. O que é legal para mim não é legal para Dé. O meu estilo de vida, por mais parecido que seja com o dela, a gente não é igual, então o que ela faz de repente não vai ser legal pra mim e vice-versa, né? Sim. E cada paciente é único, né? E é até engraçado, esses dias eu tava no Rio de Janeiro, fui pra um congresso, fui um dia antes pra rever umas amigas minhas, e daí chamei uma amiga minha e falei, vamos fazer trilha? Vamos fazer trilha. Ai, que delícia, Chegamos no pé da trilha. Adoro. Tivemos a brilhante ideia de não pegar um guia. E era um dia de semana, fora de temporada, então a gente estaria meio que sozinha ali nesse processo todo. Ai, meu Aí Deus. uma olhou pra outra e falou assim, não, guia pra quê? A gente sabe seguir, segue as placas ali, não tem erro. Cara, resumindo, a gente se perdeu no meio da trilha. Fomos chegar num lugar que não tinha nada a ver com a Pedra do Telégrafo, que era onde a gente queria chegar. E daí, voltando, eu virei pra ela e falei assim, Tainá, sabe o que isso me lembrou? Os meus pacientes que chegam lá falando assim, doutora, eu toda a vida segui aquelas dicas de blogueirinha da internet. É tão fácil emagrecer, gente. É só fechar a boca, entendeu? É só tomar comer o que ela come, coffee, tomar as coisas que ela toma. Vou seguir o que ela faz. E a gente vai ver que não traz resultado, porque não é dentro da individualidade que a pessoa quer, tá? Então, assim, é onde a gente faz exatamente esse processo da trilha. A gente busca caminhos, às vezes, mais barato, não vou chamar um guia pra ir comigo, e acaba se frustrando, os atalhos da vida, né? Perde tempo nisso tudo, tá? E daí é onde eu sempre falo, tem que buscar uma ajuda especializada realmente. Por quê? É muito além do um cálculo ali de 1 mais 1 ali, né? A questão do emagrecimento. Não é só vou tirar aqui um carbo branquinho, botar um integralzinho, aumentar a proteína. Não, calma lá. Se fosse só isso. Era muito fácil, não tinha mais nem obesidade no mundo, tava tudo certo. Mas a gente tem que explorar coisas que tem por trás desse metabolismo. Então, quantas e quantas vezes eu não peguei pacientes lá, que às vezes até na investigação ali do que aparece ali em questão de hábitos alimentares, você vê a pessoa não se alimenta mal. Você vê que já tem, assim, uma boa consciência a respeito do que ela tem ou o que não tem que comer. Mas por que às vezes tem esse processo de emagrecimento tão lentificado ou às vezes até um ganho de peso? Daí, nesse processo, a gente descobre tem um histórico, deficiência né? hormonal, tá? Então, quantas vezes não diagnostiquei hipotireoidismo nessa história toda, tá? Mulheres na menopausa também lentifica muito o organismo e outra. Por essa perda hormonal e esse desbalanço realmente hormonal, a mulher passa a acumular gordura em lugares que ela não estava acostumada a acumular. Então, é aquele típico padrão de alteração do lugar de acúmulo de gordura mesmo. Então, uma mulher que ela estava acostumada sempre a acumular gordura na parte mais inferior do corpo, então, quadril ali, né, perna, ela começa a inverter, tá? Esse acúmulo. Então, braço, papadinha, mulher às vezes nunca teve na vida. Chega lá nos 40, 45 anos e fala, opa, o que é isso aqui? Começou a acumular uma gordurinha que eu não tinha. É justamente por causa desse desbalanço hormonal que acontece nisso, tá? Nesse processo todo. E daí é onde fica muito mais difícil de perder essa gordurinha que a gente acumula se a gente não trata realmente, se a gente não faz essa reposição. Então vai muito além Não é só fazer uma dieta calórica, não é só olhar o que as pessoas fazem na internet e copiar. Não né? tem como. Não é tão simples assim. Ninguém estuda anos, né? Pra poder chegar ali e falar, só come isso aqui. Não, vai muito além, né? E outra coisa também que o pessoal não se atenta hoje em dia. Muito se fala a respeito dos macronutrientes, né? Então, assim, tudo é carboidrato, tudo e os é gordura e proteína. Ali, esquecidos, né? Cadê os micronutrientes nessa história toda? Que são tão importantes. Exatamente. E daí é onde aparecem uns casinhos até interessantes, assim. Às vezes o paciente, ele tá com um quadro franco ali de obesidade e eles até dão risada, assim, quando a gente pega pra ver o exame, eu bato o olho no hemograma e eu sempre, é mania minha falar, a hora que eu olho o hemograma e falo assim, não tem anemia. Eu sempre bato o olho e falo, não tem anemia. Daí é onde o paciente olha pra minha cara e fala assim, ô doutora, olha meu tamanho, olha o tanto que eu tô comendo, você acha que vai ter anemia? E eu falo, tem.
Porque é muito mais do que Eu me alimento super bem e eu precisei repor ferro, né? Exatamente. Então... A gente entra daí num outro ponto na questão de o quanto é a demanda também a respeito desses micronutrientes do corpo. Do atleta é muito maior. Tanto que assim... O pessoal do CrossFit, principalmente, é comum, então, fazer essa reposição, como eu tive que fazer. Cara, homem é muito difícil a gente encontrar um déficit de ferro. Vamos falar um pouquinho dos homens também. A gente fala bastante das mulheres. Tá um sofá de maravilhosas aqui, mas a gente também tem maravilhosas do lado de lá, né? Tipo, vamos falar um pouquinho deles também, que eles são mais favorecidos que a gente. Confesso que eu tenho uns ciúminhos, assim, uma invejinha... de querer ter um pouquinho da força deles, da texto naturalzinha que eles produzem. Mas... o resultado deles vem bem mais rápido, é inegável, viu? Olha que coisa, gente. Vocês já nasceram privilegiados. Mas é maravilhoso ser mulher também. Eu amo também. A gente só precisa aprender a alinhar tudo, a cuidar. Então é onde, assim, nós mulheres, por natureza, a gente já tem um aumento ali da demanda metabólica nossa de ferro. E outra, a gente perde todo mês na menstruação, tá? Então, o que acontece? Super comum da gente pegar mulheres com déficit de ferritina e a gente fazer essa reposição. E a gente só encontra esse déficit, sabe em quem? Em homens atletas, tá? Quando a gente vai pro lado masculino. Por quê? Geralmente o homem ele tem uma tendência a ter até um hiper estoque ali desse ferro, tá? Olha. Então, homens, é muito mais normal a gente pedir, às vezes, para fazer uma sangria do que fazer uma reposição, realmente. Sério? Tá? E a gente encontra isso quando a gente vai pros atletas de alta performance, realmente, tá? Então, tem vários competidores que passam ali comigo, às vezes competem ali dentro do CrossFit, que a gente precisa fazer essa reposição. Tá? Olha que coisa. E é muito incrível como a gente vê esses parâmetros mudando de uma pessoa para outra. Eu sou uma pessoa que eu me alimento super bem desde sempre e eu tenho que repor ferro sempre. E olha que assim, volta e meia eu faço um bloqueio da minha menstruação através do implante. Depende muito da minha fase ali que eu quero priorizar, né? Mas mesmo assim meu ferro é sempre baixinho. Por quê? A corrida... tá? A corrida, ela é capaz de fazer uma queda muito brusca ali da questão do ferro, porque a gente faz hemólise. Então, tudo que tem impacto. A corrida é o tempo todo impacto. Você tá ali o tempo todo dando nas suas passadas e aquilo você faz a quebra ali da sua molécula de hemoglobina. E o ferro é liberado e a gente perde esse ferro nesse processo. Então, assim, tem que ter um olhar muito individualizado para a necessidade de cada pessoa, tá? Sim. Então, dentro dos homens, beleza, o mais comum é a gente ter um excesso de ferro, mas a gente vai encontrar também quem tem essa deficiência, tá? Pela quantidade de treino. Com certeza. E no caso do homem, tipo, igual você falou, mais em caso de pessoas que já têm um porte atlético mesmo, que treina nem diria em excesso, mas numa grande quantidade de treino. Uma intensidade maior, tá? Mas daí, quando a gente vai para os micronutrientes nos outros, a gente, principalmente quem se alimenta muito mal, tem aquele paladar muito infantil, que tem muitos casos, gente. É muito mesmo, assim. Eu me assusto naqueles pacientes que a hora que a gente vai abordar o que come, o que deixa de comer, fala... nem aparece com legumes na minha frente. Salada, então, nossa, não vou comer. Que triste. Ô, Ari, me fala uma coisa. Você é a favor do jejum intermitente? O que você acha? Sim, sou a favor, tá? Dentro da individualidade de cada um, né? Tem que estar dentro da individualidade. O que eu sou contra? Hoje em dia, se mudou muito o padrão do jejum que é pregado por aí, tá? Então, o que acontecia? Antigamente, a gente via que o pessoal, eles pulavam realmente ali a refeição do jantar pro jejum, que é o mais fisiológico pro nosso corpo, tá? A gente não foi feito para ficar comendo à noite. E o que acontece hoje em dia? O pessoal instituiu um jejum de pular o café da manhã, tá? Eu sou essa pessoa. Assim, eu fui essa pessoa por muito tempo também, tá? Mas eu era também essa pessoa que chegava no final da tarde e queria comer o reboco da parede, tá? E o que acontece? A gente vê justamente isso, que acontece esse padrão de aumento do apetite pro final da tarde, quando a gente tem, pula realmente esse café da manhã, que é uma refeição tão importante pra gente, tá? Então, o que acontece? Sou a favor do jejum? Sou a favor do jejum. Vou priorizar o jejum, principalmente pulando o jantar para os pacientes, tá? Mas aparece um casinho ou outro que a gente indica o jejum na parte da manhã. Porque... quem não gosta de comer de manhã, exatamente. não gosta tem de o comer caso da de treinar. Vivi, tem caso de alguns outros pacientes também que não tem
como, porque não se encaixa no que é adequado para ele naquele momento de vida, às vezes. O importante é a gente encaixar bem as outras refeições, Exatamente. né? Quando eu fazia o jejum de forma natural, que eu nem sabia que existia o tão chamado jejum intermitente, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de comer pela manhã, então era natural. Então eu era essa pessoa que chegava no fim do dia e eu queria comer até os rebocos da parede. Porque não tinha uma estratégia, não tinha uma alimentação adequada, depois não quebrava esse jejum de forma adequada, não tinha uma refeição ali, a primeira. Aí depois, né, quando eu comecei a me cuidar mesmo, e hoje eu faço o jejum de forma adequada, já sabendo como eu vou quebrá-lo, qual é a minha primeira refeição, qual é a minha última refeição. Tem um carbinho ali, né, uma estratégia do meu carbo ser mais à noite do que na hora do meu almoço, para que eu aguente essas horas aí em jejum e o treino e tudo mais. Então, depois dessa reestruturada no jejum intermitente, hoje eu passo normalmente. Se adaptou super bem. Me adaptei super bem, mas quando não existia essa estratégia, realmente eu era essa pessoa que o jejum ali acabava me atrapalhando, porque chegava à noite e eu queria comer o mundo todo. Dá uma ansiedade, E aí né? tem um livro que eu amo muito e que eu sei que você já leu. Mude seus horários, mude sua vida. Ele tá aqui. Eu vou pegar ele aqui pra vocês verem. Eu falo muito desse livro. Ai. Vou pegar para vocês verem que eu falo muito desse livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu sei que você já leu. E aí ele fala de um assunto que eu amo muito, que é o ciclo circadiano. Eu te falei que depois que eu li esse livro, eu dei umas mudadinhas em algumas coisas na minha vida, inclusive o horário do meu jantar. Porque daí eu entendi que não era só sobre contar os macronutrientes, micronutrientes ali, questões de quantidade de caloria que se ganha, que se perde, mas que existia todo um histórico, né? Um estudo sobre o teu corpo, enfim, que ela vai poder falar com mais propriedade e que pra mim fez bastante diferença. Tipo, foi a cerejinha do bolo ali pra eu conseguir chegar aonde eu queria. Uma coisa muito importante que a gente vê, então assim, um paciente ele tem bastante peso ali para perder realmente, tá? Então tá um processo de tratamento da obesidade. E a gente vê que geralmente tem esse padrão cultural até da nossa sociedade de jantar tarde, né? E o que acontece? Um estômago cheio, a gente não consegue dormir bem, tá, gente? A gente tem essa falsa impressão que a gente dorme bem, porque às vezes dá aquela marezona alcalina no nosso corpo e a gente fica meio letárgico, dá aquela né? resistência à insulina, Exatamente. né? Eu falo que é um processo de maré alcalina que a gente faz no nosso corpo, tá? Então dá essa falsa impressão que às vezes eu tô ali um pouquinho mais downzinho, assim, pra dormir, né? Então, às vezes até pega no sono mais rápido, mas esse sono é totalmente sem qualidade ali, tá? O pessoal fala tanto do GH, não, paga caríssimo às vezes para usar o GH ali, e a gente esquece que uma produção adequada de GH depende da nossa qualidade de sono, tá? E o GH, ele lidera muito essa questão tanto do ganho de massa muscular quanto de emagrecimento. Então, a primeira coisa que eu vou falar para esse paciente é: vamos fazer esse jantar mais cedo, porque senão a qualidade do seu sono não vai ser legal e é onde às vezes a gente vai limitar o processo de emagrecimento justamente porque você não tem uma produção adequada hormonal durante a noite, tá? Então, que faz tinha até total essa crença sentido. Que eu já ouvi muito, que era tipo, quando você janta muito cedo, você fazer uma ceia pra dormir, porque senão você não vai dormir bem, você vai acordar de madrugada com fome. Teve uma época que tinha isso. Eu não sei se é na individualidade de cada um. Eu ia falar isso, tá, Vivi? Assim, claro que tem algumas pessoas que a gente vai pensar em realmente entrar com alguma estratégia ali mais antes de dormir. Por exemplo, quando eu tenho meus treinos mais curtos de corrida, eu treino 4 vezes na semana corrida. Terça e quinta e sábado geralmente são treinos um pouco mais curtos, que são treinos que eu faço realmente em jejum. Então eu tomo no máximo ali um super coffee antes de correr, tá? Se eu não tenho um aporte energético bom na refeição da noite, às vezes eu vou ficar muito fadigada para fazer o treino ali. Então, o que acontece? Às vezes eu uso uma estratégia, às vezes de comer uma bananinha ali amassada, eu faço às vezes ela quentinha com canela, alguma coisa nesse sentido à noite, mas nada pesado. Eu não vou colocar alguém para fazer uma refeição substancial ali à noite, pensando nessa energia de manhã, tá? Então, óbvio que a gente vai tratar dentro da individualidade de cada um. Mas a gente não foi feito para ficar comendo refeição. Hoje eu procuro me alimentar até às 7 da noite. Passou disso, eu já... E é o que deveria ser feito. Eu vejo muito isso agora com a faculdade. Eu tive um pouquinho de dificuldade em adequar os meus
horários, porque eu gostava de comer esse horário, entre 7, no máximo 8 da noite. E agora, se eu não comer, tipo, 6:30 da tarde, eu tenho que comer 11 da noite. Então, tipo, às vezes eu faço isso. Aí eu janto 6:30 da tarde, eu levo um lanchinho pra faculdade pra comer ali por 8 e pouco da noite, porque senão eu não consigo. Porque eu ainda não me eduquei, talvez pelo fato de ter esse jejum mais longo pela manhã, né? Eu ainda não me eduquei de conseguir comer 6:30 da tarde e acabar ali. Deveria, né? Jantou às 6:30, tchau. E aí, às vezes, acontece. Às vezes eu como bem e aí eu não rola um lanchinho, ou talvez o lanchinho foi algo tipo uma maçã ou alguma coisa muito que não realmente fosse uma coisa que vai me deixar tão satisfeita. Aí eu acordo e tomo café da manhã. É aonde o café da manhã entra na minha vida. Quando eu sinto que eu como mais cedo e tal, aí eu tenho essa necessidade quando eu acordo do café da manhã. Aí eu sei que eu não vou conseguir fazer um treino sem me alimentar. Exatamente. Mas foi pós o livro que eu passei a entender mais a necessidade do meu corpo. E também eu senti muita diferença aqueles últimos 2, 3 quilinhos ali que você sempre quer. Eu cheguei a falar isso pra ti, né? Que depois que eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo, gente, é sensacional. Acordar antes do dia clarear. Ai, é maravilhoso. O impacto não tem que preço, isso tem né? na Hoje nossa eu acabei saúde. minha corrida, tava à noite, eu falei, não gente... é só na questão espiritualidade, porque isso também conta muito. A gente pode aproveitar um pouquinho da área aqui pra falar um pouquinho de espiritualidade, porque ela é uma garota aqui que, tipo, acho que as três aqui a gente curte muito essa conexão de corpo, mente e espírito. E a gente precisa, assim. né? Eu sempre falo que a espiritualidade é a última coisa que a gente alcança na vida saudável. Você começa pelo corpo, esse corpo bem nutrido e bem saudável, ele te faz um estímulo mental sensacional, até porque a mente precisa de um corpo desinflamado, nutrido, saudável, para ela poder funcionar melhor. E aí você começa a querer buscar mais, a ler mais, se informar mais, e enfim, você passa a obter também as coisas com mais facilidade, mais clareza. Então a mente, o corpo começa, aí vem para a mente, e aí quando você atinge essa fase, aí você entra na espiritualidade, porque fica faltando alguma coisa ali. Quando você entra mesmo nesse projeto de vida saudável, você vai sentir que tem uma hora que tem a necessidade, né? De não fechar, dá pra né? gente, não dá pra gente falar de corpo e mente sem falar da espiritualidade. Então, eu senti muito quando eu comecei a fazer isso, de dormir um pouquinho mais cedo do que eu sinto nos dias que eu tenho faculdade, que daí eu tenho que dormir tipo 11, 11:30 da noite. Eu gosto de dormir ali 10 da noite, 10:30 no máximo, e acordar às 5:30 da manhã. Eu senti que foi a cerejinha do bolo para aqueles 2, 3 quilinhos ali de forma natural. Continuei comendo o que eu comia na minha dieta, continuei treinando como eu treinava, só a questão mesmo de mudar um pouquinho os horários. E aí, tipo, isso me ajudou muito na questão espiritual, porque... Enfim, conta aí pra nós, porque tem toda uma ligação, né? Mas o contrário também acontece, tá, Vivi? Igual você falou, assim, a pessoa às vezes busca um corpo saudável, vai pra mente, e depois ela percebe que tá faltando algo que sempre falta realmente pra gente, né? Mas sabe o que eu vejo muito também? Aquelas pessoas que são altamente espiritualizadas desde sempre, então cresceram às vezes dentro da igreja, alguma coisa nesse sentido. Então, como elas têm essa visão de muita prioridade em cima dessa questão espiritual, esquece do restante, tá? Então, é onde esquece que tem que cuidar do corpo. E eu tenho recebido casos e casos assim, tá? E é onde eu sempre falo, assim... Deus fez, eu falo que é o nosso templo, né? Eu sempre falo isso também, nosso corpo é o nosso templo. Exatamente. E o que acontece? Ele fez a gente para exercer um propósito de vida aqui nessa terra, né? Ele não fez a gente à toa para ficar de passagem aqui. E o que acontece? Um corpo que não tá bem alinhado, como a gente vai exercer esse propósito? Não tem como. Porque quando a gente se alimenta mal... É aquilo que eu acabei de falar. A sua cabeça não fica legal. Não flui, né? E é muito difícil você tocar a espiritualidade quando você não tá legal. Então, tipo, uma coisa depende da outra. A gente precisa cuidar desse templo, a gente precisa cuidar do que entra pra gente poder chegar nessa espiritualidade, né? A coisa do jejum ajuda muito nisso. Sim. Eu sinto quando eu tenho algo muito importante ou quando eu quero... buscar alguma coisa, assim, que eu quero ouvir mais, essa voz interior, que a gente chama de voz interior, né? Mas a gente sabe muito bem quem vai da crença de cada um, assim, né? Na minha crença, eu sei muito bem o nome que eu dou pra essa voz interior, mas enfim, quando a gente quer ouvir, eu estar em jejum, isso conta muito. Com certeza. E eu acordar nesse horário da madrugada também conta. E a atividade física, né, ela te deixa mais espiritualizada. Não sei você, na corrida é o meu momento
momento. É Ali eu meditação, faço né? minha oração, eu choro, eu também. converso comigo mesmo, com Deus. Então, assim, eu falo que o exercício te deixa mais espiritualizado, Conecta né? a gente, né? Você muito até falou legal. da coisa do CrossFit, da gente gostar porque é uma terapia em grupo, porque um incentiva o outro, e a musculação acaba sendo uma coisa mais entediante. Eu sempre usei a musculação ao meu favor, e aí esses dias eu tava vendo um pod, vi o Paulo Musi falando isso, que se você aprender a usar a musculação para a meditação, que é o que eu sempre gostei de fazer, eu coloco meu fone, coloco músicas que eu consigo me conectar, e a mesma coisa eu faço na corrida, e ali passa a ser meu momento de reflexão, meu Sim. momento de meditação. Então, tem como você deixar de usar esse momento entediante para ser um momento de conexão Ao nosso favor, com e certeza. autoconhecimento, espiritualidade, enfim, que dá para você atingir nesses momentos de atividade física. A corrida, para mim, é a minha melhor terapia, a melhor de todas. Corrida, para mim, tem que ter uma música, eu me conecto, eu paro em outro Às mundo, vezes eu assim. até choro na corrida e, tipo, a pessoa Eu passa e canto fala, alto. gente, o que tá acontecendo? Eu Mas é canto meu alto. momento. É meu momento Ô, também. Ari, deixa eu te perguntar, suplementação creatina, o que você acha? Hoje em dia, a creatina falada, não né? é só, né, muitas visão, assim, tipo, pro atleta, né? Hoje a creatina é jeito pra cognição, pra tudo, Eu né? sempre falo, É o gente, minha avó suplemento. toma creatina. É. Então, assim, ela vai muito além a creatina hoje em dia. A gente pensa muito nela como realmente ali aminoácidos que eles vão exercer uma função muscular, mas a gente esquece que hoje em dia a gente já tem estudos que provam que esses Acho que a aminoácidos eles creatina exercem. é o único suplemento que tem todos os estudos ao seu favor, né? Sim. Os demais os mais algo sim, estudados algo e os não. mais vendidos, né? Exatamente. Hoje, né? É a creatina. Eu falo assim, ó, se for para priorizar a suplementação de alguma coisa ali na sua vida, você gastar um dinheiro pensando nisso, Que seja suplemente creatina. a creatina, realmente, Eu tá? sempre escuto falar, creatina e whey são... se é pra gastar algo e você ter que escolher com que gastar, gasta Vai com pra esses creatina e dois. com whey, né? Exatamente. E é pra tudo, É né? pra tudo, tá? Porque muita gente tem a visão que é pro atleta, Não. né? A Mas creatina, ela ela hoje é- pro sarcopênico, Exatamente. né? Pro idoso, Pro a mulher que tá entrando na idoso. menopausa, tá? Exatamente. Então, assim, ela é pra toda a população, realmente. Ela vai exercer o seu papel fundamental ali, tanto nos pacientes que fazem o endurance, quanto os pacientes que eles pensam em evoluir na questão da musculação mesmo, então ganhar Tem uma volume idade? muscular, tá? A creatina, ela dá desde a adolescência já pra gente usar, ela é bem tranquila, bem segura quanto a isso, tá? Mas, assim... Tem muito mito também através de estudos anteriores em relação a isso. Uma coisa que todo mundo pergunta sempre a respeito da creatina. Mas a creatina afeta o rim? Eu falo, não, Ai, gente. porque O a que gente ouve afeta tanto a rim é o açúcar ou o carboidrato Pelo que você amor fala, de não, a Deus, creatina, chega disso, pelo amor. exatamente. Creatina é Mas vida. a questão, a dosagem, né? Muita gente faz aquele início, né, com 20... Às vezes faz uma sobrecarga ali de uma início sobrecarga mesmo. e depois faz a manutenção. Exatamente. Você aconselha o que você aconselha nesse O que momento? acontece? Depende muito da necessidade ali De da pessoa. cada- Às vezes, se ela tem uma necessidade da gente entrar com uma carga mais alta, realmente a gente faz realmente essa dose mais alta de início, tá? Porque o que acontece? A creatina, ela é estoque no nosso músculo, tá? No Sim. nosso corpo. Então, a gente vai suplementando até ela atingir um nível ideal dentro do nosso corpo e a gente tem que fazer doses de manutenção diárias, até quando a gente não treina, tá? A gente atinge esse nível ideal para o nosso corpo muito mais rápido se a gente fizer essa dosagem maior. Mas não é o que eu geralmente faço no consultório com o pessoal, tá? Até porque não é uma suplementação a curto prazo, né? E é muito mais É fácil dele longo, né? entender exatamente que ele vai precisar disso sempre. Pra Então vida, a gente, né? a gente entra com uma dose ali padrão ali de 3 a 5 gramas dia. E a pessoa mantém isso daí pro resto da vida, realmente, tá? E é maravilhosa a creatina, muito mesmo. Bem indicada. Vamos lá, vamos procurar o profissional para não ter esse erro aí de, vou tomar creatina, tá todo mundo tomando, aí tem essa coisa que você acabou de falar, da dosagem, talvez sim, talvez não tem o porquê. Às vezes a pessoa acaba perdendo a mão, né? Eu vou Exatamente. na quantidade. E depois de uma X quantidade, nem vai te fazer efeito, você vai estar desperdiçando, né, o suplemento. E é caro, né? Muito!
Então, assim, a gente tem que ter muito zelo realmente com o paciente na hora de indicar algo que é oneroso para ele. Então, a gente tem que saber realmente da eficácia dos estudos que tem por trás disso, tá? Porque é muito fácil eu colocar o paciente para gastar R$2.000 com tratamento, tá? É 2 segundos isso daí. É eu pesar a mão um pouquinho ali numa prescrição de manipulado e de suplementação, rapidinho ele gasta isso, tá? Mas qual que é meu papel como profissional de saúde? É eu olhar para o paciente como um todo. Então, assim, a saúde financeira dele também faz parte desse todo, tá? Então, eu vou realmente indicar o que é mais necessário para um paciente. Então, eu sempre vou fazer esse equilíbrio ali entre o que eu vou prescrever, o que eu vou deixar de prescrever, pelo menos para aquele momento ali do que vai ser fundamental, né? Ai, que maravilhosa. Podia ficar aqui o dia inteiro escutando. E eu escutando vocês. Tá dando já, né? Ai, que pena. A gente vai ter que finalizar. Eu perguntaria mais 1 milhão de coisas. Eu também. Acho que a gente vai precisar de outros e outros pods pra gente poder... Porque, gente, eu sou apaixonada por... Eu falo que quando a gente abre esse leque, vida saudável, quando a gente começa a querer mesmo a entender, tem tanta coisa. Muito, e saúde não é só a ausência, né, de doenças, né? É todo. Eu sempre falo, se... me perguntarem hoje em dia o que é saúde, eu nunca vou para esse lado da ausência de doença mesmo. Eu sempre falo que é a ausência de inflamação no nosso corpo, tá? E como nós temos, né, gente inflamada. E tudo tá ali a ponto de inflamar a gente. Então, a nossa saúde mental, se ela não tá legal... A gente tem um corpo inflamado realmente, tá? Porque a gente vai ter deficiência ali de cortisol no momento que a gente precisa e excesso do cortisol no momento que a gente não precisa, tá? Exato. Então, assim, tudo fala a favor do nosso corpo, ele ser um equilíbrio em relação a essa inflamação, tá? Então, a gente tem que buscar um estilo de vida que vai contrário a isso. Mudar os hábitos, dia a dia... mudar o estilo de vida e fazer essa conexão que a gente falou mesmo de corpo, mente e espírito, que a gente precisa das 3 saúdes andando ali. Muito bem alinhadas. Muito bem alinhadas. Porque senão não adianta a gente ter muito um e pouco outro, que um depende do outro. Com certeza. Triângulo. É um triângulo. Mesmo, né? É uma cadeirinha de 3 pés que se você tirar um, vai cair, né? Não tem jeito. Ai, mas que pena que acabou, né? Obrigada pelo fazer um pod de umas 4 horas, por favor. Tem que juntar agora nós e a Poli, né? Tem. Nossa, vai ficar muitas horas. Eu até queria, eu tentei essa junção, mas vai ficar para uma próxima. Meninas, obrigada. Nossa, foi um prazer. Aprendemos muito, né? Você. Muita coisa. E eu aprendo todos os dias com vocês, tá? Vocês são inspirações para mim, de verdade. E você pra nós, você pra nós, com certeza. Muito obrigada. É o que a gente fala. Quando a gente pensou nesse projeto, eu e a Débora, quando a gente sentou pra falar, foi muito, tipo, direto. Os nomes que a gente sabia que a gente queria que tivesse aqui nesse sofazinho, dividindo com a gente. A gente sabe bem. Eu já falei, eu sou visionária. Essa garota, quando ela começou, eu falei, vou colar nela, gente. E é exatamente o que você fala, né? Não é ir lá e prescrever e pedir pro paciente fazer. É o que você faz pra você, né? E você é uma pessoa assim. Parabéns, obrigada. Que você a nossa prega, realmente. Isso é muito importante, né? Que a gente tem que passar o que a gente vive, né? Não adianta sentido, você, né? Se não for assim. Pregar é fácil. Dura você viver o que você tá pregando ali. É muito fácil eu falar. A gente ouve muito isso na psicologia também. Só para finalizar, tipo, de pais que têm hábitos totalmente errados e aí eles levam os seus filhos para poder trocar os hábitos. E eles ficam, meu filho se alimenta mal, meu filho não faz atividade física e tal, mas qual é o hábito da sua casa, né? Então, tipo, você tá querendo algo que você não faz. Então, é a mesma coisa nós. A gente tá influenciando pessoas, a gente precisa, no mínimo, fazer aquilo que a gente tanto fala. Se você transforma vidas, você tem que ter tua vida transformada. Eu não posso querer transformar vidas se eu não aplico pra mim aquilo que eu prego, E né? isso não quer dizer que nós somos 100%, né? Não, mas tá assim, longe de ser. nós temos os nossos deslizes, nós temos as nossas permissões, mas nós temos uma base. E é essa base que é pro resto da vida. Quem sabe pra onde voltar, 95. né? Aquele 80%, que eu acho que já passou dos 80%, mas enfim, é o tal do equilíbrio, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Que tenha muitos e muitos outros para você poder vir falar de muitos e muitos outros assuntos, que eu acho que é
tudo muito necessário. Com certeza. Obrigada, amiga. Ah, Obrigada. maravilhosas. Maravilhosas. Muita energia nesse sofá.